Mas quando falamos de longanimidade, nós falamos de um fruto que Deus também precisou utilizar. Por quê? Porque quando Deus fez o pacto com o homem por meio de Jesus Cristo, o que nós conhecemos e já ensinei, chamado de o pacto da graça, ele precisou utilizar deste fruto, ou deste atributo, dele, é um fruto dele, para poder manter este pacto fiel. Por quê? Porque este atributo que ele utilizou para poder manter o pacto dele com os homens é justamente o fruto da longanimidade. Não é o amor e nenhum dos outros frutos do Espírito, mas a longanimidade foi o que Deus utilizou para poder manter o pacto da graça com o homem. Porque quando lemos sobre longanimidade, ela traz dois sentidos. O primeiro sentido da palavra longanimidade é paciência. Quer dizer o quê? É a capacidade que alguém tem de esperar por alguém ou por algo. Essa é a primeira definição da longanimidade. Mas a longanimidade aplicada no contexto da salvação não é a paciência de esperar por alguém, não é a paciência de esperar por alguma coisa, embora está contido, mas sim é a capacidade de suportar indignação, afronta em favor de outrem. É isso que é longanimidade. O seu significado mais amplo é a virtude de suportar com firmeza contrariedades, afrontas em benefício de uma outra pessoa. É isso que Deus fez, que Deus mantém, para poder estar firmando ainda o pacto da graça com os homens. No Salmo capítulo 7, o versículo 10 em diante, que você já marcou aí, a palavra diz assim, Salmo 7, versículo 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Diga graças a Deus. O texto áureo que eu quero pegar desse salmo é o que diz o versículo 11. Deus que sente indignação todos os dias. Ora, se Deus sente indignação todos os dias, o que o faz suportar a sua indignação contra nós, contra o homem? A sua longanimidade, a sua capacidade, vou assim dizer, de suportar indignação todos os dias, de suportar afrontas em favor de alguém. No caso, este alguém, em favor dos seus eleitos de todas as eras desde Adão. Por isso, o atributo da longanimidade sempre foi algo que Deus lançou mão para poder nos conduzir à salvação por meio de Cristo. Porque Deus, sentindo indignação pelo homem, por causa do seu pecado, por causa da sua incredulidade, dureza de coração, Deus, se não fosse a sua longanimidade, a capacidade de suportar isto, Deus já teria agido como o atributo que ele diz que é, uma característica que ele diz que tem, fogo que consome. Este é o atributo de Deus, ou a característica de Deus, que ele evita utilizar, e o que o detém é a sua longanimidade. Ele tem a capacidade de suportar afrontas que todos nós, que todo ser humano lhe causa, como diz o salmista, Deus é justo juiz. Olha como ele é apresentado, primeiro como juiz, aquele que julga, mas também aquele que por causa da sua longanimidade,
ele suporta as afrontas que tem recebido. É isso que Deus tem feito. Quando nós passamos a conhecer a Deus, passamos a compreender, quando nós passamos a conhecer a Deus, nós passamos a compreender o porquê da indignação e quanta indignação nós, até mesmo nós que fomos chamados por Ele, também lhe causamos todos os dias. A sua longanimidade, ela é seguida por suas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos diante da sua presença, diz a sua palavra. Então, um dos atributos do Senhor que Ele usa para poder nos poupar a vida, não somente a nossa, mas de todo homem, é a sua longanimidade. Assim como está escrito que a longanimidade do Senhor, ela aguardava nos dias de Noé. Ou seja, Deus suportou a afronta de toda a raça humana existente, exceto 8 pessoas que lhe foram fiéis. Então Deus, por mais indignado que estivesse com aquela geração, por mais que ele quisesse dar fim e dar cabo de tudo e de todos, ele usou de longanimidade em favor de Noé e da sua casa, não em favor daqueles homens que viveram deliberadamente no pecado pela incapacidade de dar ouvidos à voz do Senhor. É isso que aconteceu. Então a longanimidade de Deus, ela remota ao início do Éden, mas de uma forma federal para todo homem, lá no Éden, quando toda a raça humana foi extinta, exceto 8 pessoas. Eu quero falar sobre 2 atributos de Deus que nos faz compreender o porquê da sua longanimidade. Na verdade, o porquê nós temos que compreender que nossas ações causam em Deus. O primeiro, eu quero falar sobre a sua santidade, que todos nós conhecemos. Deus, Ele é santo. Como podemos compreender o que o pecado faz ao Espírito de Deus? Se Deus é santo, o que é ser santo? Aquele que tem ausência de pecado. Isso é santo. Aquele que é sagrado, santificado. Por isso o Senhor disse que sem santificação o homem não pode vê-lo. O homem não pode entrar no seu reino. O homem não pode estar na sua presença. Então, se nós compreendermos o que o pecado causa, provoca em Deus que é santo, nós vamos compreender o motivo da sua indignação e do porquê nós somos abençoados com a sua longanimidade, a capacidade de suportar as afrontas que nós lhe causamos. Basta nós olharmos pela leitura da palavra ao Calvário, ao Monte Calvário. O que aconteceu lá? Aconteceu o sinal de tudo aquilo que o pecado provoca em Deus. Quando a mais célebre palavra em Marcos 15:34 foi dita, escrito assim: à hora 9, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado provocou na santidade de Deus uma separação com o seu filho, um abandono. Como nunca houvera antes em toda a era do conhecimento que temos sobre Deus, desde os anúncios dos acontecimentos no céu, nunca houve separação da Trindade. Mas nesse momento, por causa do que Deus é, o pecado provocou ao Espírito, que tem como sobrenome Santo, uma separação. Porque Deus ficou tão indignado com o pecado que estava sobre o seu Filho, os nossos pecados, as nossas transgressões,
as nossas rebeldias, as nossas incredulidades, os nossos corações muitas vezes endurecidos a Ele e a Sua palavra, Ele olhou aquilo, sentiu uma ampla e completa indignação, porém, estava sobre o seu filho. E por que Ele fez isso, permitiu que essa indignação estivesse sobre o seu filho? Para que a sua longanimidade chegasse também até nós, hoje, no tempo da graça. Para Deus poder suportar as nossas afrontas, a nossa teimosia em não ouvi-lo, o nosso coração obstinado para o mal e para o pecado. Então Deus usa de longanimidade. Deus usa da capacidade de suportar, porque Ele é santo. Ele não suportou estar com o seu filho, porque o pecado faz separação entre qualquer um que vive nele e Deus. Jesus não vivia no pecado, mas os nossos pecados estavam sobre Ele. Então, de igual modo, Deus teve que se separar do seu filho, se afastar do seu filho, porque o pecado, os nossos pecados, estava nele, sobre ele. Se nós compreendemos isso, cada vez que nós pecarmos deliberadamente, nós vamos entender o que isso está causando ao Espírito Santo de Deus. Uma indignação que o leva a se afastar. Até o ponto de nos sentirmos desamparados. Interessante que o Senhor Jesus falou: eu estou desamparado. O que está desamparado? Uma pessoa, quando está desamparada, significa que ela não tem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio. É isso que acontece quando Deus se separa do homem, ou se afasta de um homem. Este homem fica sem amparo. Ele fica desamparado neste mundo. E quantos cristãos, por causa da indignação que provocam a Deus, em Deus, estão desamparados, sem o socorro do Senhor, sem o auxílio de Deus, até o ponto de morrerem. Porque o Senhor só retornou ao seu Filho para serem um, novamente, ou serem três, né, com o Pai, o Filho e o Espírito, quando o pecado já havia sido extinto dele. Porque o pecado não estava na sua alma, no seu espírito, estava no seu corpo. Assim também, quando Paulo diz que o pecado está em nós, não é em nossa alma, é em nosso corpo. Por isso que a palavra diz que o homem vai ser julgado segundo o que tiver feito através do corpo. É as ações do homem que vão refletir no que vai acontecer com a sua alma. Então, quando nós olhamos para Deus e a sua santidade, olhando para o Calvário, nós podemos ter uma noção aqui agora do que os nossos pecados deliberados, principalmente os deliberados, o que é um pecado deliberado? Aquele que eu tenho consciência que estou cometendo. Provoca em Deus. Nós temos que compreender. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos compreender o que muitas de nossas ações causam nele. E o que Deus tem que usar para não nos punir imediatamente? A sua longanimidade, a sua capacidade de suportar indignação, afronta, injúria para o nosso benefício. É isto. A sua longanimidade. Ela está sobre a igreja, porque se a igreja não desfrutar da longanimidade do Senhor, como diz o salmista, Deus sente indignação todos os dias, e nós somos partes daqueles que provocam nele isto. Lamentavelmente, para nossa tristeza, nós estamos contidos neste cenário de provocar em Deus indignação. O pecado foi tão dolorido ao Espírito de Deus que ele não teve outra alternativa. Teve que se afastar e desamparar o Filho. Por que me desamparaste? Porque o Senhor me deixou sem socorro. É por causa do pecado e da indignação
de Deus. Um segundo fruto do Espírito Santo é o fruto de uma característica, não é nem o fruto do Espírito, é uma característica de Deus. É isso que eu estou tratando. A primeira característica é a sua santidade. A sua segunda característica, dentre tantas, mas as duas que eu vou utilizar para o meu ensino, primeiro, Deus é santo. E a segunda, Deus é amor. Se compreendermos, se conhecermos a Deus, nós seremos capazes de entender como que um ser que é o amor, como que ele se sente ao ver tanto ódio, que hoje, não é hoje, modo de falar, que sempre está no mundo. Tanta maldade no coração dos homens. Como que Deus deve se sentir ao ver isto dentro da sua própria igreja? Tais sentimentos. Quando um cristão, ele odeia o seu próximo, ele está lançando fora todo o perfeito amor que Deus colocou dentro dele, dentro desse cristão. Quando nós odiamos alguém com ou sem causa, nós simplesmente lançamos fora o perfeito amor de Deus que está em nós. Como disse o apóstolo Paulo, quando recebeu uma revelação em Romanos 5, versículo 5, ele disse: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Deus derramou um amor perfeito, o mesmo amor que é a sua essência, dentro de cada cristão, de cada homem, mulher e criança que foi chamado e que é chamado para estar na sua presença como eleito desde os tempos eternos. Deus, quando esse homem vem até ele, pelo seu chamado, por sua graça irresistível, e Deus o convence pelo Espírito Santo dos seus pecados, esse homem se arrepende, ele se converte, ele nasce de novo, Deus derrama sobre ele, como diz o apóstolo Paulo, é derramado em nosso coração o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz junto de si o seu fruto, que é o amor. Então, como Deus, alguém que ama, é capaz de suportar tanto mal, tanta maldade que há no mundo? Se Deus é santo, se Deus é amor, como ele pode suportar tantas coisas que lhe traz indignação? Como ele pode suportar tanta ira? Como ele pode suportar tanto pecado perante os seus olhos? Deus possui uma vontade imensa de punir. Deus possui uma vontade imensa de punir. Por quê? Porque Ele é santo. Por quê? Porque Ele é amor. Então tudo aquilo que vai contra o seu amor e a sua santidade, o que Deus mais deseja é punir aqueles que retiram de si o que Deus lhes oferece, santidade e amor. Mas o que faz Deus reter o seu ímpeto, o seu desejo de punir? A sua longanimidade, a sua capacidade de suportar afrontas, de suportar indignação em favor dos seus eleitos. É isso que acontece. É isso que tem feito Deus. O apóstolo Paulo também, na carta de Romanos 9, no versículo 22, ele falou a seguinte coisa, ou escreveu: que diremos? Pois, se Deus, olha só o que ele vai colocar, se Deus, querendo mostrar sua ira, então aqui foi revelada uma vontade de Deus, ele quer mostrar a sua ira contra todos aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, contra a sua palavra. Olha o que Paulo diz: querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, agora vem a longanimidade, suportou
com muita longanimidade. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O que Deus mais deseja é punir imediatamente todos aqueles que não pertencem a Ele. Deus quer lançar imediatamente no lago de fogo, embora Ele não tenha nenhum prazer em fazer isso. Mas é a sua justiça. O que retém essa justiça de pronto é a sua capacidade de suportar. Ele suporta. Ele suporta a indignação, suporta a afronta, suporta a rebeldia, suporta o coração duro, suporta a desobediência. Deus tem suportado tudo, mas querendo mostrar a sua ira. Mas a sua longanimidade, não em favor do mundo, mas em favor dos seus eleitos. Porque quando se fala de longanimidade, a nós, seus filhos, Deus suporta o que fazemos para o nosso próprio bem. Por quê? Porque como eleitos, Deus sabe que um pecado cometido será o pecado cometido será um apontamento para um coração arrependido. Deus sabe que este seu filho, essa sua ovelha, vai se arrepender, vai vir até ele. Por isso Deus suporta, porque pecado é pecado, não importa se é de um filho de Deus ou se é de um bastardo. Pecado é pecado, não importa se é de um crente ou de um descrente. Pecado é pecado, não importa se é de alguém que busca a santidade ou alguém que corre em direção oposta a ela. Pecado é pecado. A longanimidade de Deus para com a sua igreja é esperando, é suportando, durante o tempo em que esta ovelha está viva, ela voltar, ela vir até ele com o coração cheio, repleto de arrependimento. Porque se Deus retirar a sua longanimidade, restará todos os outros atributos que ele tem. Amor, mansidão, bondade, tudo. Mas vai vir um outro junto. Justiça. Poderia dizer que a sua longanimidade retém por um momento a sua justiça. Em que sentido? De trazer imediata punição a quem quer que seja? Sim, eu poderia dizer isto. Que é porque ele tem a capacidade de suportar os meus pecados, porque ele sabe que como ovelha, como eleito, eu vou chegar até ele, eu posso até colher um fruto amargo pelo tempo em que eu não retorno com o meu coração. Eu vou sofrer, porque eu serei desamparado, assim como Jesus Cristo foi. Eu serei desamparado, não haverá quem me socorra. Eu estarei à mercê de todo o mal neste mundo. Este mal só não vai me tirar a salvação, porque isso é impossível, porque existe uma perseverança de nós que somos santos. A perseverança que temos é em Cristo, que Ele é que garante a nossa entrada no seu reino. Então, o que Deus faz? Usa de longanimidade, porque sabe que o seu filho irá retornar. Quanto àqueles que também provocam a Deus pelos mesmos pecados, Deus também usa de longanimidade. Para quê? Porque Ele quer mostrar lá no futuro o seu poder. Mas o que ele gostaria mesmo de fazer, como disse Paulo, é mostrar toda a sua ira. Mas por causa da longanimidade, ele tem esperado. Dizendo assim, Deus tem engolido seco toda a afronta que os homens têm causado a ele. Está atravessado na sua garganta. A longanimidade é que tem detido Deus. É isso que Paulo está aqui dizendo. Agora, a longanimidade de Deus, para nós que somos a sua igreja, para todos que são chamados em Cristo, é uma longanimidade para a salvação. Queria que você abrisse 2 Pedro, capítulo 3.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro escreveu assim: e tende por salvação, leia comigo, a longanimidade de nosso Senhor. Ótimo, agora eu vou continuar. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que interessante isso. Pedro escreve uma carta e diz: igreja, tenha por salvação algo. Aí como se as pessoas tivessem respondido: o que, apóstolo Pedro? A longanimidade de Deus. Porque se não fosse ela, Deus teria matado cada um de nós. Deus teria punido cada um de nós. Entende o que eu preguei antes? Deus teria exercido a sua ira se não fosse a sua longanimidade. Então, a longanimidade é o motivo da nossa salvação. Motivo no sentido de que, se não fosse ela, embora estejamos na graça, Deus nos puniria por justiça. Por justiça. Então, nós temos que ter por motivo de nossa salvação, tende por salvação a longanimidade do Senhor, a longanimidade de Deus, porque Ele está suportando cada um de nossos pecados, que Ele gostaria de punir. Só não pune, porque Ele sabe que quanto aos filhos, eles se arrependerão. Por isso que Pedro diz, nós temos que estar alegres. Ele diz, tende por salvação a longanimidade. Temos que estar felizes, porque Deus tem este atributo de ser longânimo. Ele é capaz de suportar. A sua longanimidade, repito e termino essa parte, é o motivo pelo qual nós somos salvos também. Em Hebreus 6,12 diz assim: porque não vos torneis, para que não vos torneis indolentes. Indolentes aqui é preguiçosos. Mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vou te explicar. Nós também temos que ter o fruto da longanimidade para a salvação. Por isso que lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo, dentre eles está a longanimidade. O que Deus está dizendo? Assim como eu tenho suportado os seus pecados e suportado o mundo, Deus quer que cada um de nós também tenhamos a capacidade de suportar as afrontas que recebemos ao longo de nossas vidas. E não retribuí-las da forma como queremos, cheio de ira, de raiva e de indignação. Por isso que a igreja tem que ter o fruto, tem que ter os frutos do Espírito, e dentre eles o fruto da longanimidade, ou seja, a virtude de suportar com firmeza contrariedades. Seja em favor de outrem, seja um irmão em Cristo, ou seja, em favor de si mesmo, quando se depara com o ímpio. Longanimidade. Se nós não tivermos a longanimidade, nós não seremos imitadores de Cristo. É o que diz Hebreus 6,12. Não se tornem preguiçosos nem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, todos os servos de Deus, tiveram duas coisas em comum revelado aqui em Hebreus: a fé, que é para todos, e a longanimidade, que nos faz agir como Deus. Vou trocar, nos faz engolir seco qualquer afronta que os homens
nos provocam. E como é difícil nos conter quando somos contrariados, quando estamos indignados com alguma coisa que alguém fez ou que falou contra nós. Principalmente quando a palavra é dura, sendo ela verdadeira ou não. Quantas vezes, no bom linguajar humano, queríamos ir e fomos à forra. Fomos à vingança. Fomos no bate-boca, na afronta. O que é isto? Ausência de longanimidade. Ausência da capacidade de suportar afrontas em favor de outro. E este fruto, como os demais, mas porque este fruto foi atribuído como um condicionante para a salvação. Tende, por salvação, a longanimidade do nosso Senhor. Também se aplica a nós, de sermos longânimos com as pessoas, ser paciente para suportar até que aquela pessoa possa reconhecer o seu erro, e se não reconhecer, não faz diferença. Porque quantos cristãos não reconhecem os seus erros, estão diante do Senhor, e Deus está usando de longanimidade. Assim também em favor de outros, nós também temos que usar. Pastor, é um fruto muito difícil. Eu concordo. Por isso que não é para qualquer um. É para quem é chamado. Não é para qualquer um que chega dentro da igreja. É para quem Deus preencheu a vida com as virtudes chamadas frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E todos nós temos que tê-lo. Em Gálatas 5 fala sobre ele. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Está lá. É o quarto fruto do Espírito. Longanimidade. Quando Deus espera que nós venhamos a aplicar esse fruto em nós, Ele diz em Provérbios 19:11, a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Olha a aplicação aqui da longanimidade, capacidade de suportar contrariações e injúrias, afrontas. O Senhor diz em Provérbios, a discrição do homem, o homem discreto, a sua discrição o torna longânimo, o torna capaz de suportar. Ele é discreto. Por dentro, ele está cheio de fúria e de indignação, como Deus. Deus não está condenando isso. Porque ele sente indignação todo dia. A indignação não é um pecado. É uma sensação causada por uma afronta. Por alguém que se levantou verbalmente ou fisicamente contra nós. Mas somos discretos. O homem discreto, ele não deixa transparecer que por dentro ele está cheio de... E, sim, dar muitos detalhes. Nas últimas semanas eu fui capaz de experimentar um pouquinho isso. Não vou nem dar detalhes. Até com um incrédulo. Porque algumas vezes, dentro de mim, tinha um furacão querendo reagir. Mas por causa de Cristo, eu me contive. Eu me deti lá dentro. Pastor Marcos sabe o que eu estou falando. Eu me contive lá dentro. Porque eu falo para ele, irmão, o que eu queria aqui agora é pôr para fora tudo que eu estou pensando aqui. Mas eu estou me contendo. Sabe por quê? Porque Deus está sendo glorificado em cada palavra dele. Você está ouvindo aí o que ele está dizendo? Então eu me calo. Não estou falando que isso é fácil. Porque em outros tempos, eu não me continha. Eu não era discreto quanto ao que eu sentia. Se me afrontavam, principalmente no quesito do meu pastoreio, eu virava um leão. Alguns aqui já experimentaram isso. Quando ousaram me afrontar com rebeldia, e com a palavra, meu filho, sai de baixo, eu desço o porrete. Só que
Naquele tempo, eu me excedia até ficar igual àquele que estava cometendo o pecado da afronta. Eu tenho procurado aprender a discrição, a ficar calado, a reter dentro de mim. Fácil? Mas não é mesmo. Mas não é de jeito nenhum. Mas orando para que Deus nos conceda o fruto do Espírito, é possível. E é mesmo. Porque é muito fácil dizer, Senhor, eu não tenho esse fruto e o Senhor sabe que eu não tenho. Mas, peraí, eu não tenho esse fruto, o Senhor sabe que eu não tenho? Mas ele não é, falado por Pedro, um motivo da nossa salvação, é a longanimidade de Deus, como que outros que usaram a fé e pela longanimidade herdaram a promessa, agora eu vou dizer que eu não tenho que ter longanimidade, que está tudo muito certo, que eu estou salvo. Agindo muitas vezes como um incrédulo. Não, igreja. Não, irmãos. Nós temos que procurar todos os frutos do Espírito e aplicá-los em nós pelo Espírito Santo. Mas dentre eles, a longanimidade tem que fazer parte de nossa vida. Porque o homem discreto, ele se torna, está aqui escrito Provérbios 19:11, longânimo. E a glória desse homem é perdoar aqueles que aqueles que o injuriaram. Provérbios 19:11. A sua glória é perdoar e não afrontar, não ir à forra no mesmo tom de palavras. A sua glória é: estou tudo dolorido e cheio de raiva pelo que você está falando e da forma como você está agindo comigo. Mas a minha glória é: eu te perdoo. Com sinceridade de coração. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. É a falta do eu te perdoo que leva o homem a se afastar de Deus, porque não é longânimo, ele não o suporta, ele não aceita a afronta. Mas Jesus aceitou. Deus aceita até hoje. Em que nós somos mais virtuosos do que Deus, do que o seu Filho, do que o seu Santo Espírito? Se houver quaisquer virtudes que há em nós, vem de Deus. Nós não temos virtudes que vêm de nós mesmos. Por quê? Senão, Deus não precisaria derramar o amor no meu coração ao me conceder o seu Espírito. Olha, se eu sou tão virtuoso, por que eu preciso deste amor colocado por Deus, se é algo meu? Nós não temos virtudes nenhuma se Deus não nos concedê-la. Longanimidade. Assim como Jesus Cristo nos perdoou e ainda perdoa, devemos ser longânimos, suportar injúria em favor dos outros. Ao menos em favor de Deus. Já que somos seu espelho, sua imagem. Pelo menos em favor de Deus. Em casa, marido e mulher, suportar afrontas, injúrias, filhos com seus pais e pais com os filhos, suportar afrontas, injúrias. No trabalho, então, cheio de gente perturbada, muitas das vezes, suportar calado. Provérbios 19, use ele. Seja um homem discreto, porque a sua discrição te tornará longânimo. Ninguém sabe o que está dentro de você por causa de uma ira, de uma indignação. Deus sabe. E Deus sabe que você está ali retendo ela porque você está produzindo, manifestando um fruto santo. Longanimidade. A virtude, a capacidade de suportar com firmeza contrariedades. Suporte. Com firmeza. Suporte. Com fidelidade. Suporte. Não é fácil, mas é possível. Porque é um fruto que Deus é quem nos dá. Entretanto, nós temos que estar dispostos a manifestá-lo.
Entende isso, sim ou não? E termino com uma última palavra. É uma palavra de encorajamento. Gostaria que você lesse Hebreus capítulo 12. Uma palavra de encorajamento em Hebreus 12. E a palavra do Senhor, podemos ler? Hebreus capítulo 12, versículo 13. Versículo 3 diz assim: Considerai, pois, atentamente. Então Deus está nos mandando considerar com muita atenção, ok? Quem? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Opa, algo importante, uma palavra de encorajamento. Deus diz: ei, filho, considere com atenção. Quem, pai? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é este? Jesus. Vamos considerar, vamos observar ele, vamos atentar a ele. Ele suportou a afronta. Deus está dizendo: não desmaie quando você tiver que enfrentar também as suas. Não desmaie. Não fique fatigado em sua alma. Ah, se eu estou cansado de ficar calado, Senhor. Não. Por isso que Deus está dizendo: considere que Jesus Cristo, incomparavelmente mais virtuoso em santidade, em amor, ele suportou calado. E dentro dele havia ira. Dentro dele havia indignação. Dentro dele havia uma vontade de punir. Mas ele suportou, como diz a carta de Paulo aos Romanos, com longanimidade. Se ele não tivesse a longanimidade, ele não suportaria. Ele teve. E Deus diz: olhe para ele e tenha também. Amém? Diga graças a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos conceda sempre a sua graça para suportarmos tudo isso. Igreja, incline sua cabeça. Vamos orar. Na verdade, pode ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus.